Queridos professores, alunos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, seja você do norte, sul, leste ou oeste. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, a Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e hoje vamos juntos estudarmos a revista do quarto trimestre de 2023. Lembrando a todos vocês que estamos tratando sobre um tema muito importante que arremete ao estudo, neste quarto trimestre, da terceira epístola de João, cujo tema nos diz instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Nosso querido comentarista é o pastor Alex de Melo Cardoso, que é pastor presidente das Assembleias de Deus, ali no Parque Esplanada, em Budas Artes, São Paulo. Também é mestre em teologia pela Universidade FATECAMP, também é jornalista, membro do Conselho de Jornalistas do Brasil, Associação Paulista de Imprensa, escritor premiado, conferencista com mais de 15 obras ou livros publicados. Lembrando que também temos à disposição os vídeos do Foco na Lição que publicamos sempre às segundas-feiras no nosso canal da Editora Betel. Acesse a Editora Betel no YouTube e lá faça com total esmero a disposição de todo o material e conteúdo que nós trazemos a vocês. Lembramos também que o plano de aula está ali disponível. A gente sabe que por falta de tempo, às vezes, provocada pela correria do dia a dia, acaba impedindo alguns professores de preparar um plano de aula para que possa desempenhar assim, ensinando. Então, a Editora Betel, pensando nisso, adianta a todos os professores para melhor aproveitamento também da nossa lição. Leia a Bíblia, estude a lição, seja fiel aos textos, cumpra com excelência esse propósito. A revista leia, busque também através do livro de apoio que está em minhas mãos e disponível na loja virtual, mas o mais importante, peça ajudas ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, para que faça a diferença em sua aula. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Prates. Pastor Manuel Luiz Prates é uma pessoa que nós temos um carinho muito grande e estimamos. Pastor Manuel Luiz Prates, em virtude da necessidade de cuidar de seu pai, que mora no centro-oeste da nossa linda nação brasileira, ele solicitou que pudesse estar acompanhando o papai dele, a quem nós mandamos um abraço já na casa dos 90 anos. Por essa razão, ele está distante de todos nós aqui. Recebemos vários comentários aqui perguntando e com muito carinho sempre a gente vai deixando as pessoas não desinformadas, mas na hora certa passando algumas informações que são importantes. Pedimos que ore sempre por essa família, pela família do pastor Manuel Luiz Prates, que com muito carinho, com muito cuidado sempre teve o zelo aqui em trazer para nós o foco na lição e também a aula completa. Pastor Prates, a Editora Betel sempre, através dos alunos, através dos comentaristas, professores, sabe e reconhece aqui que o senhor tem sido e é uma bênção à Escola Bíblica Dominical. Meu abraço ao senhor, viu? Fique com Deus, continue cuidando do pai, e sempre aqui a gente está à disposição. Eu gostaria que você pudesse deixar o like, compartilhar também, se inscrever em nosso canal para que fique por dentro de tudo em primeira mão. A lição que nós vamos hoje falar é a lição de número 8, que será ministrada no próximo dia 19 de novembro de 2023, cujo tema nos diz: o verdadeiro discípulo é servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor.
o texto áureo nos diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Na verdade aplicada, nos diz que o bom discípulo ou discipulador procura servir o rebanho com fidelidade ao sumo pastor. Dedicação, sendo exemplo, sem ganância. Os objetivos dessa lição é trilhado por 3. Ensinar que não se faz nada sozinho, mostrar os deveres do discipulador e também motivar os discipuladores a ser exemplo. O texto que usaremos como referência é 1 Pedro, capítulo 5, versículos de número 1 ao 4, e você pode pegar a Bíblia do culto. Tendo em mãos ela, você poderá também ter um melhor estudo e uma boa aplicação. Vamos então falar sobre a lição, mas antes quero orar com você. E o motivo de oração deste dia é orar para que o discipulador não tenha medo de formar líderes melhores do que ele. Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, rendemos a Ti graças, louvores, pelo privilégio, porque sabemos que o Senhor é quem nos dá líderes e o Senhor é quem nos dá também condição de formarmos outras lideranças. Nos ajude, Senhor, a compreendermos a essência de formarmos lideranças melhores. Senhor, lideranças que sejam, Pai querido, com ministérios frutíferos, maiores que os nossos. Em o nome de Jesus, assim como o Senhor nos ensinou, é o que nós te pedimos, para todo sempre. Amém. A fraqueza de Diótrefes se revela em um dos pontos mais cruciais no desempenho do seu chamado. Eu diria desprezar o trabalho em equipe. Isso significa dizer que não existe uma boa liderança sem uma equipe unida, coesa, para alcançar o mesmo propósito. Para falarmos do primeiro tópico, o pastor Marcos Santana, querido e nobre companheiro, professor também, um dos membros da Igreja de Madureira, trará sobre nós o ensino sobre o primeiro tópico, que nos diz trabalhar em equipe. Vai tratar sobre discipuladores saudáveis, discipuladores produtivos e também discipuladores confiáveis. Pastor Marcos Santana. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, os nossos irmãos. Nós veremos nesta lição mais um aspecto que está presente e é relevante na jornada cristã. É o trabalho em equipe. Nós vemos no texto da introdução da nossa lição o prejuízo de se desprezar o trabalho em equipe como povo de Deus. Esse aspecto, ele nos remete a uma das figuras utilizadas na Bíblia para identificar a igreja. É o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Assim, a título de introduzirmos esse tema tão relevante, eu sugiro nós recorrermos à primeira carta de Paulo aos Coríntios. E lá nós vamos encontrar que quando Paulo inicia esta carta, ele menciona a igreja de Corinto como sendo igreja de Deus, ele identifica os membros como santificados em Cristo Jesus, ele disse que nenhum dom faltava àquela igreja, e nós vemos também, ao longo da carta, que era uma igreja que estava sempre pronta, disposta a contribuir.
Agora, tem um porém. Era uma igreja local que era marcada também por divisões, inveja, abuso no uso dos dons e desordem no culto. Estavam desprezando justamente esse aspecto da igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo, ao mesmo tempo que aponta para a unidade, também aponta para a diversidade. São diferentes membros interdependentes, não são independentes, e interrelacionados, não estão isolados. Feita esta introdução, o Espírito Santo, isso é importante nós estarmos enfatizando o tempo todo, é um só. Ele capacita visando edificação, cuidado, unidade, aperfeiçoamento e atenção de uns para com os outros. Tópico 1 é o trabalho em equipe. Nós enfatizaremos em cada subtópico esses aspectos saudáveis, e aí dentro do subtópico 1.1 a ênfase será na maturidade. Produtivos, e nós vamos enfatizar os frutos da justiça, e confiáveis. São 3 aspectos fundamentais para o desenvolvimento da obra de Deus e o convívio entre os membros do corpo de Cristo. Subtópico 1.1, saudáveis. Nós enfatizamos aqui a questão da maturidade, lembrando que não se trata necessariamente de se ter mais idade, mas a maturidade que aponta para crescimento, integridade, no caráter mental e também moral. Nós vemos no dicionário bíblico que se trata de o adulto no entendimento, no conhecimento da verdade, na fé e virtude cristã. Efésios, capítulo 4, versículos 12 a 16, é um texto que nos ajuda bastante a refletirmos sobre a necessidade da maturidade. Nós vemos nesse texto Paulo falando sobre o propósito que Cristo tinha em mente ao dar à igreja pastores, doutores, apóstolos, evangelistas, profetas, visando aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação da igreja, para que os membros não fossem como crianças, levados de um lado para o outro, tanto em questões de falsas doutrinas, mas também levados, conduzidos, influenciados pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 15, quando Paulo ele apresenta esse propósito e ele encerra essa sessão com essa expressão: antes, seguindo a verdade em caridade. Cresçamos em tudo. E aí ele faz menção da justa operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eis aí um texto magistral para falarmos sobre o trabalho em equipe. Essa equipe formada por crentes maduros, saudáveis. Gaio demonstra essa maturidade. Ele permanece agindo com verdade, amor e fidelidade, mesmo com a postura divergente de Diótrefes. 1.2. Produtivos. Nós vamos enfatizar nesse subtópico o aspecto frutos de justiça. Essa expressão
nós encontramos na oração que Paulo fez pelos filipenses. Está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Paulo, ele ora a Deus para que os cristãos daquela igreja abundassem em amor, consciência e conhecimento, para que aprovassem as coisas excelentes, visando um viver sincero e sem escândalo. E aí ele encerra assim: um viver sincero e escândalo, cheios de frutos de justiça. Ou seja, uma vida que produza uma colheita de qualidades morais, uma vida correta, um viver correto, como resultado da união com Cristo. Essa oração nos remete a João capítulo 15, versículo 8, quando Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, e Ele nos escolheu. Nós estamos na videira verdadeira para dar muito fruto, para que o Pai seja glorificado. Nós precisamos estar atentos, porque o fruto de justiça necessariamente, automaticamente, não identifica, não qualifica qualquer obra. Laodiceia era uma igreja local que tinha obras. Éfeso era uma igreja local que tinha obras, mas nós vamos encontrar nas respectivas cartas as denúncias que o Senhor fez a respeito destas igrejas. Colossenses, capítulo 1, versículo 10, Paulo ora pelos colossenses para que eles fossem cristãos, discípulos de Cristo, que frutificassem em toda boa obra e crescessem a cada dia no conhecimento do Senhor. Ou seja, fruto e maturidade. Subtópico 1.3, confiáveis. Irmãos, além de Gaio e Demétrio, e aqui Demétrio vale nós estarmos pontuando que o próprio apóstolo, ele dá testemunho de Demétrio. 3 de João, versículo 12. Ou seja, digno de ser imitado. É isso que João estava falando acerca de Demétrio. Além desses dois, nós podemos citar também como um exemplo de obreiro confiável é Timóteo. Filipenses, capítulo 2, versículo 22, na versão da linguagem de hoje, Paulo falando de Timóteo, diz que Timóteo provou o seu valor. Russell Shedd, ele comentando sobre esse texto e sobre a expressão que Paulo usa para falar de Timóteo, Russell Shedd diz que essa expressão usada nesses versículos comunicava confiança. Timóteo serviu como um escravo, leal serve a um mestre amado. Paulo disse de Timóteo: ninguém tenho de igual sentimento. E um outro citado nesse mesmo capítulo é Epafrodito, Filipenses capítulo 2, versículo 30. Vide as expressões que Paulo usa para identificar Epafrodito: irmão, cooperador, companheiro nos combates. Ou seja, um verdadeiro exemplo de trabalho em equipe. Encerrando essa contribuição, compartilho com os irmãos este texto que eu extraí de um comentário. Homens de Deus, Timóteo e Epafrodito, além de muitos outros, e aqui poderíamos citar Gaio e Demétrio, descobrimos os traços daqueles que merecem essa designação. Homens que se desvincularam dos seus próprios valores para incansavelmente buscar os de Cristo e da sua igreja. Estavam envolvidos no serviço sacerdotal dos irmãos e desta maneira cultuavam a Deus. Que o Espírito Santo opere em cada um de nós
para que sejamos também membros de uma igreja local, comprometidos com a igreja local de maneira saudável, frutífera e confiável, para a glória de Deus. Amém. Pastor Marcos Santana ensinou que, diante de tudo isso que nós estamos compreendendo de um discipulador, que no reino de Deus a obra é feita por mais de um, por uma equipe bem ajustada. Jesus deixou isso muito bem claro em seu próprio ministério. Todos precisam ter uma vida com referência saudável, produtiva e com pessoas leais. Deus abençoe. Vamos ao segundo tópico. Pastor William Barros abordará o tema apacentar o rebanho. Vai falar sobre ser cuidadoso, ser voluntário e ter ânimo. Pastor William Barros, desculpa, pastor Marcos, pastor William Barros, é com o senhor. A parte do senhor pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana, e a todos vocês, queridos irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu gostaria de inicialmente aqui fazer um convite muito especial para vocês. Neste final de semana, sábado e domingo, eu estarei na cidade de Camapuã, no Mato Grosso do Sul. Será o grande congresso unificado. Os departamentos de homens, mulheres e de jovens vão se unir. Vai ser um grande e lindo congresso. Lá, a igreja é pastoreada pelo pastor Newton e a sua esposa, a irmã Maria. Eles pastoreiam lá a igreja local, é o Campo de Madureira, no Mato Grosso do Sul. Eu quero, inclusive, aproveitar e mandar um grande abraço para o pastor Newton e também para o pastor presidente da nossa convenção no estado do Mato Grosso do Sul, o pastor Eliel Alencar. Então, você da região, vamos todo mundo para lá, vai ser um grande congresso. Deus tem uma palavra tremenda para a sua vida. Agora, meus irmãos, o nosso tópico 2, depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana sobre a questão de trabalhar em equipe, nós entramos no tópico 2 falando sobre apacentar rebanho. Na introdução desse ponto, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Essa é uma palavra direcionada para pastores, para aqueles que diretamente estão apacentando o rebanho do Senhor, dirigindo igrejas. É uma palavra também direcionada a líderes de departamentos, pessoas que lideram grupos da igreja, departamento de mulheres, departamento de jovens, departamento de casais, enfim, que tem uma função que na igreja lideram, e também uma palavra direcionada a todas as pessoas que assistem essa aula, porque na sua esfera de vida, de alguma forma, exercem uma liderança. São chefes de família que lideram além da sua casa, quem sabe uma função na empresa, etc. E, enfim, cada um de nós, menos ou mais, pouco ou muito, exercemos sempre alguma influência sobre outras pessoas. Então, de uma forma geral, essa lição ela vai alcançar todo mundo. Então, o meu tópico, o tópico 2, nós vamos ver aqui algumas características sobre aquelas pessoas que vão exercer essa influência e essa liderança, que vão apacentar. Então, é preciso ter muita atenção nisso, é muito importante, nós vamos agora esmiuçar ponto a ponto. Nós vamos ver aqui pelo menos 3 características importantes. Primeiro, o nosso tópico 2.1 vai falar sobre ser cuidadoso. O nosso tópico 2.2 vai falar sobre ser voluntário. E o tópico 2.3 sobre ter ânimo. Agora entenda, quando a gente fala de ser cuidadoso, a gente acaba indo para a essência do exercício pastoral, do exercício de apacentar, que é o quê? Apacentar é literalmente cuidar de pessoas. Apacentar é cuidar de vidas, é tomar conta, é zelar, é proteger, é guiar pelo caminho certo, é prover. Então, nesse sentido, nós vamos entender, irmãos, que seja em qual esfera for. Você pode ser o líder da sua casa, como pode ser o líder de uma igreja com 5.000 membros. Só vai permanecer, só vai ficar de pé se você cuidar, se você dedicar. E esse é o tipo de cuidar, esse tipo de característica aqui, ser cuidadoso, é uma característica que só é possível ser exercida se você tem amor. O amor no coração de quem lidera se manifesta em cuidado. Irmãos, uma coisa que deve ficar claro para cada pessoa que assiste essa aula, o exercício de liderar e apacentar
não combina com a visão egoísta, onde eu penso no meu lucro, onde eu penso primeiro no meu retorno, onde eu penso primeiro na minha vantagem pessoal. Isso não é apacentar. Uma pessoa pode até exercer, durante um tempo, um tipo de liderança onde ela pensa apenas na sua vantagem pessoal, mas ela nunca permanecerá. Não haverá êxito e nem sucesso num tipo de liderança onde a pessoa não apacenta, onde a pessoa não cuida, onde a pessoa está apenas preocupada em ter lucro e vantagem pessoal, seja financeira, seja status, seja posição, independente do que for. Não há como permanecer sem renúncia, sem sacrifício, sem entrega, sem amor. Então, irmãos, você quer ter sucesso? Quer ter sucesso na sua família? Quer ter sucesso no seu negócio? Quer ter sucesso no teu exercício ministerial na igreja? No carro que você ocupa? Irmão, ame as pessoas, cuide delas. Façam com que as pessoas à sua volta, as pessoas que você lidera, percebam que você cuida delas, que você se preocupa. Às vezes, esse tipo de cuidado pode se revelar em pequenas coisas, como alguém que, por exemplo, sumiu, tem 2 semanas que não aparece na igreja, e o pastor fez questão de conseguir o telefone daquela pessoa e fez um telefonema. E às vezes uma igreja grande, imagine uma igreja grande, ou então o pastor delegou alguém, às vezes a tarefa é múltipla, é uma igreja grande, por exemplo, imagine uma igreja como Madureira aqui, eu estou no Rio de Janeiro, imagine se o bispo Abner tivesse que ligar para todas as igrejas, todos os membros das igrejas, ele passaria o dia fazendo isso, a semana, o mês fazendo isso. Ou seja, é impossível, mas ainda que alguém da igreja tenha essa função, que ligue, olha, estou ligando, o que está acontecendo? Estou sentindo sua falta aqui na igreja, você não vem, o que houve? A gente pode te ajudar de alguma forma? A pessoa, estou com problema, estou com isso, aquilo. Que dia a gente pode conversar pessoalmente? Você pode vir aqui na igreja? Você aceita uma visita na sua casa? Irmão, a pessoa vai vir aqui na minha casa? Vou, claro que eu vou. Você pode vir aqui na igreja a tal horário, antes do culto, para a gente conversar um pouco? Posso. E a pessoa senta, e a pessoa desabafa. A pessoa fala dos seus problemas. Irmão, isso é cuidar de vidas. Como você vai cuidar de pessoas se você não tem paciência de ouvir as pessoas? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que querem liderar, mas não querem ouvir. Não querem ter paciência para ouvir. Guarda um conselho que eu vou te dar. Se Deus te colocar numa posição para cuidar de pessoas, pede para Deus uma coisa. Fala, Deus, me dá um coração apacentador. Me dá um coração para que eu possa ouvir as pessoas. Eu lembro do testemunho que eu ouvi do pastor Gesiel Nunes Gomes, o príncipe dos pregadores, o Gesiel Gomes. Ele disse que passou muitos anos como itinerante. E quando chegou o tempo de começar a pastorear, ele disse que orou a Deus. Falou, Deus, me dá um coração apacentador. Se tu me chamou para pastorear, muda meu coração. Me dá um coração apacentador. E ele passou a ter paciência, palavras dele, passou a ter paciência para ouvir as pessoas. Irmão, se você não ouve as pessoas, se você não procura saber como elas estão, se você não tem zelo pelas pessoas que Deus lhe deu para cuidar, você vai fracassar no seu chamado. Você pode ter ótimo marketing, vídeos maravilhosos anunciando o próximo evento. Cada culto tem um cantor ou um pregador de sucesso. O seu departamento pode fazer os maiores congressos da igreja, mas nenhuma igreja sobrevive de congresso. Nenhuma igreja sobrevive de nome de personalidade. O que vai manter o dia a dia, seja na igreja, seja no departamento, seja numa família, é o cuidado. Sabe? Eu ouvi o testemunho de uma filha que, no período do Covid, ficou doente. Aí ficou isolada, não pôde ir numa reunião de família. E disse que a família estava em festa, que havia a celebração do aniversário de um dos membros da família. O pai ligou, mandou um abraço, chamou no vídeo para ver, fez todo mundo tirar foto. E aí o testemunho, sabe qual foi? O meu pai, ele cuida da família. O meu pai, ele cuida da sua família. Foi o testemunho da filha. O meu pai é um pai que cuida da sua família. Irmãos, esses exemplos que eu trago aqui hoje precisam nortear o caráter do nosso coração de liderança, as nossas atitudes de liderança,
não podemos ter filhos prediletos, não podemos, irmãos, ter pessoas na igreja que estejam acima de qualquer punição ou acima de qualquer tratamento. Ao mesmo tempo, não podemos simplesmente ignorar as pessoas. Nós precisamos, irmãos, amar e cuidar das pessoas. Em segundo lugar, nós vamos aprender na lição de hoje que é preciso ser voluntário. E aí é um outro detalhe. O que faz uma pessoa ter um ânimo pronto? O que faz uma pessoa, além de cuidar das pessoas, ele ser um voluntário, ele se oferece, ele propõe, olha, eu vou, olha, eu posso, olha, eu quero, olha, você quer? Eu posso ir, eu posso ajudar. O que faz uma pessoa ter esse tipo de comportamento? Irmão, é o amor. O amor é o combustível do coração do voluntário. O amor é o combustível do zelo e do cuidado. O cuidado e o coração voluntário andam juntos. Uma pessoa só pode exercer uma liderança sobre grupos, influenciar pessoas e mostrar sempre atitude, sabe? Ser proativo, mostrar vontade de ajudar, oferecer a sua ajuda, seu apoio, quando ela tem amor. Irmão, já viu aquele tipo de pessoa que tudo você tem que pedir? Você conhece alguém assim? Que tudo você tem que mandar? Que tudo que você vai fazer, você tem que ir lá para consertar? Você diz assim, olha, faz isso aqui. Está do lado. É só, por exemplo, olha, pega essa Bíblia aqui, a pessoa está vendo a Bíblia. Do lado está o livro de apoio. Já ia pedir também um livro de apoio. Sabe que ia pedir, mas não, só pediu para pegar a Bíblia, só pega a Bíblia. Aí daqui a pouco, o livro de apoio, tá, aí volta. Irmão, já que vai fazer, por que não pegou tudo? Por que não faz além do que pede? Conhece gente assim? Só vai empurrando, só vai forçando, só vai reclamando, só vai empurrando para... Irmão, o tempo todo. Irmão, guarda isso para a tua vida. Tenha ânimo. Eu fui ministrar numa igreja, numa comunidade, numa favela, numa região muito pobre. Olha como é que são as coisas. Eu, na época, isso tem alguns anos, eu tinha CDs de pregação, DVDs de pregação, de estudos, seminários, e eu lembro que o pastor da igreja virou para mim e falou assim, você trouxe material? Eu tinha uma bolsa com material, ele falou assim, sim, trouxe alguns DVDs aqui. Ele virou para um diácono da igreja e falou assim, vê uma mesa, para depois do culto o pastor ter o material dele na mesa, o pessoal gosta de adquirir aqui esse material dele. O diácono foi lá fora, olhou para um lado, olhou para o outro e voltou e disse para mim e para ele, o pastor da igreja, pastor, não tem mesa. O baterista da igreja, quando ouviu isso, sabe o que ele fez? O baterista da igreja levantou, foi lá fora, olhou para um lado, olhou para o outro, pensou, pegou 2 cavaletes, porque de dia tinha um pedreiro lá fazendo trabalho, chapiscando a parede lá, embolsando a parede, do lado de fora da igreja. Então ficou lá 2 cavaletes. Ele pegou os 2 cavaletes, colocou uma pequena distância um do outro, foi lá, pegou a tábua de madeira que o pedreiro estava subindo em cima do cavalete para poder mais alto fazer o chapisco lá e depois o embolso, colocou essa tábua de madeira. O rapaz foi na cantina da igreja e pegou uma toalha branca bonita, forrou e voltou e falou assim, pastor, a mesa está pronta. O diácono olhou e ficou envergonhado. Sabe, irmão, atitude, ser voluntário. Viu o problema, viu a necessidade. Ele não parou para falar mal do diácono ou reclamar, não. Ele pegou e falou assim, eu vou fazer. Foi lá e fez. Ajudou, se propõe, se oferece. Irmão, a gente precisa, acima de tudo, ser o voluntário. Ser o exemplo. Sair na frente, ter atitude e mostrar para as pessoas que nós lideramos que nosso coração arde tanto que a gente está sempre pronto para ajudar, sempre pronto para socorrer e fazer alguma coisa dentro do possível. Lembre, dentro do possível. Essa é a observação que eu devo fazer aqui. Dentro do possível. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Ou seja, você não pode extrapolar o limite das suas forças. Você não tem que fazer tudo. Você tem que fazer alguma coisa, fazer o que você pode. Porque você precisa aprender a delegar, para que outras pessoas também possam fazer.
Senão você vai ficar sobrecarregado, você vai ficar cansado, frustrado e vai perceber em muitos casos que as pessoas não vão ter a mesma prontidão quando é a sua vez. Então, para não ficar decepcionado com a vida, nem decepcionado com as pessoas, você precisa aprender a delegar, você precisa aprender a fazer o que pode, mas sempre respeitando o limite das suas forças. E por último, a terceira característica que se espera aqui é o quê? Ter ânimo. Se as duas anteriores que nós aprendemos aqui sobre ter cuidado e sobre ser voluntário exigem um coração com amor, um coração amoroso, ter ânimo é uma característica daqueles que têm como foco a promessa. Eles estão focando aquele que fez a promessa. Aquele que fez a promessa é fiel. O que mantém uma pessoa no foco quando recebe tarefas para fazer, quando ele precisa executar tarefas, é a ideia de que Deus é aquele que mandou fazer e é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, você está fazendo para Deus, está fazendo em prol de vidas e Deus é fiel. É isso que vai fazer uma pessoa se manter firme quando a decepção vem, quando a ingratidão chega. Tem gente que você vai ajudar que nunca vai ser grata. Tem gente que nunca vai reconhecer o que você fez. Ao contrário, tem pessoas que vão tentar puxar seu tapete. Quem não passou por isso muitas vezes na área profissional? Quem não passou por isso muitas vezes em situações que você ajudou, se doou, socorreu, teve a ideia, fez tudo o que pôde e depois você ainda ficou como errado? O que vai fazer alguém se manter firme e fiel, mesmo nas piores decepções em relação a lidar com pessoas, é saber que quem mandou fazer é fiel. Ele é fiel. A sua promessa está de pé na nossa vida. Nós temos promessa de Deus. Veja que em Josué, capítulo 1, primeiro Deus deu a Josué uma série de promessas. Aonde pisar teu pé é teu, onde os teus olhos alcançar te pertence, nenhum inimigo vai te vencer. Depois Deus fez as exigências. Deus falou o que para ele? Olha, tenha ânimo, tenha muito bom ânimo, não pare. Olha, você não pode parar, não pode desanimar, você vai ter que se esforçar, você vai ter momento que vai ser muito difícil, mas você precisa ter ânimo e se esforçar e seguir em frente. Em resumo, é o que Deus mandou Josué fazer. Em meio a todos os revés que viriam, ser animado e se esforçar. Mas primeiro ele deu as promessas a Josué. E eu quero terminar minha participação dizendo a cada pessoa que está aqui, você tem promessa. Há promessas de Deus a respeito de você. Deus não esqueceu você. Deus não abandonou você. Agora pode estar sendo muito difícil, mas continua na posição que Deus te colocou. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque quem mandou, quem fez a promessa, ao seu tempo, trará a resposta sobre a tua vida. Guarda a palavra que eu vou lhe dar. Vai chegar a hora das promessas se cumprirem. E quando acontecer, você tem que estar na posição que Deus te colocou. Deus está falando com alguém que assiste essa aula agora. Não largue a tua cruz. Não largue o que Deus colocou nas suas mãos. O pior, ou o que seja o momento, a tua direção só pode ser uma, a direção que Deus quer você. Fique firme. Que Deus te abençoe e que possamos apacentar com amor, com zelo, cuidar de pessoas, lembrando que Ele é fiel em todas as suas promessas. Que Deus te abençoe. Essas são as qualidades de um bom discípulo de Cristo também, quem serve a igreja. Portanto, ele ensinou o quê? Pedro mostra alguns padrões para que um discípulo exerça seu ministério conforme a vontade de Deus. Vamos ao terceiro tópico, e eu vou falar aqui hoje sobre servir de exemplo. A verdade é que um discipulador, dominado pelo sentimento de insegurança, acaba não sendo um bom exemplo. Comumente nós vemos isso em setores da sociedade, em multifacetas de
todas as instâncias da vida, onde existem pessoas que desempenham suas funções e são dominados pelos seus egos ou a forma pela qual decidem levar a sua vida. O mais estranho disto tudo é talvez nós observarmos dentro de nossos celeiros, onde obviamente não deveria haver. Isso não diz respeito unicamente a pastores, mas a quem talvez desempenhe alguma liderança ou propriamente cultue conosco, mas exerça também a ausência das qualidades de um bom discípulo de Cristo. E aqui ressaltamos algumas importâncias. A exemplo, nós vamos falar sobre ser livre da ganância. Porque para ser um líder verdadeiro, o apóstolo Pedro nos dá alguns caminhos necessários, cuja vontade e o ânimo supera isso. Veja, o termo ganância, no original grego, significa avidez pelo lucro ilegítimo. Aqui, de certa forma, o apóstolo Pedro vai exortar que aqueles que são chamados para servir na igreja a se protegerem contra todos os tipos de ganâncias e egoísmos. Eu me lembro aqui, me recordo do documentário do nosso grande reverendo Billy Graham, que no início da sua chamada e do seu ministério decidiu chamar o conselho, que possuía 3 pastores, ainda no início de uma longa jornada que mais adiante levou milhares e milhares de pessoas e milhões de pessoas a conhecerem a Cristo. Mas na mocidade para Cristo, quando o reverendo Billy Graham fazia suas cruzadas, ele decidiu fazer diferente que outros pregadores daquela época. Um dos caminhos foi justamente tratar, além de não ficar a sós e viajar junto com as esposas, também bem como tratar com zelo e cuidado e carinho as pessoas e, principalmente, zelar pela administração. Ser livre da ganância, cada um ganhando o seu salário. Isso é muito importante. E nos ensina a observarmos também o 3.2, a necessidade que possuímos, como servos de Deus, discípulos de Cristo, de prestar contas. Quem acaba violando esta hierarquia, viola também a disciplina, igualmente exigida por Deus. E você pode ler isso em Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Quando observamos a Bíblia Sagrada, descobrimos que Deus designou líderes para a igreja e líderes sobre líderes. Em Atos dos Apóstolos 14, 23, vai dizer isso. E esses líderes devem ser respeitados hierarquicamente, assim como Deus fez os céus, domínio sobre tudo que há debaixo dele, os exércitos que são do Senhor. Assim Deus espera também que nós, aqui na terra, exerçamos a prestação de contas quanto à autoridade que está sobre nós. Por isso que é importante reconhecermos os pastores e desempenharmos assim as funções, baseados sempre pelo bom aproveitamento hierárquico que o Senhor tem nos dado. Os pastores são dados por Deus, as lideranças são coroadas por Deus para isso. E sobre eles recaem também o peso e a cobrança que virá do Senhor, concernente às almas que estão peregrinando até o aperfeiçoamento. O 3.3 nos ensina receber a coroa de glória como um dos atributos indispensáveis para servirmos de exemplo.
há uma recompensa para os que são verdadeiros discipuladores, que honram o seu chamado, que honram a confiança dada por Deus. E é preciso sermos fiéis e prudentes, porque breve o dono da obra virá para buscar uma igreja e principalmente para que possamos prestar contas. E há uma promessa sobre a vida daqueles que são fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta coroa que todos nós esperamos ansiosamente, ela é fruto da nossa prudência. Ele é fruto da nossa capacidade de sermos fiéis a quem nos chamou e também zelosos para com aquilo que Deus nos confiou. Sendo assim, o que trata também a Bíblia Sagrada no Novo Testamento é uma parábola muito interessante expressada em Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 45 ao 51. Essa parábola trata de um servo que é constituído pelo Senhor para cuidar dos conservos. E é preciso sermos fiéis e prudentes dentro destes aspectos que o Senhor nos exige. Diante desta explanação, ao invés de nós obtermos sórdidas ganâncias, se faz necessário partir de nós a necessidade de nos esvaziarmos e de nos preenchermos com aquilo que o Senhor deseja, para melhor nos servirmos a servir. Portanto, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque em Deus ser o menor para que Deus o torne o maior. O maior não como forma distintiva entre os irmãos, mas como utilidade na obra de Deus. Fazendo esta minha colocação, eu ensinei que um discípulo fraco, jamais pode ser um modelo como um ministro, mas aquele que tiver um ministério exemplar, agindo com cuidado, consciente de que a satisfação àqueles que presidem sobre ele e que vale a pena ser um discípulo aprovado por Deus, esse será recompensado. Querido, encerramos aqui, precisamos ser fiéis para o exercício do ministério. Tiramos como conclusão nesta majestosa lição que, tendo cuidado para não agirmos com ganância e como os dominadores dos demais irmãos, o Senhor da igreja, ele não está indiferente em relação às ações, motivações para com o seu rebanho. Ele breve voltará para buscar a sua igreja. Então fiquemos firmes e conscientes nisso. Antes de orarmos a Deus, eu quero aqui pedir mais uma vez que você se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, participe sempre. Editora Betel, edificando a casa de Deus. Agora, pastor William Barros, dirigindo a Deus em oração, agradecendo por este período precioso que o Senhor tem nos reservado. Meus irmãos, oremos nessa hora, agradecendo por mais essa aula, e eu convido cada pessoa que está conosco aqui a orarmos também por essa situação que hoje ocorre em Israel, para que a mão de Deus se estenda nesse momento difícil. Senhor, nós oramos agradecendo a Ti por mais esta aula. Da mesma forma, Senhor, oramos pelo povo de Israel, oramos pelo povo palestino. Pedimos a Ti, Senhor, que haja nesse momento abertura de uma grande porta de evangelização, de salvação, para que, ó Deus, a obra missionária alcance o povo da faixa de Gaza, alcance mais o Oriente Médio e possa alcançar também a nação de Israel. Senhor, são povos que precisam da Tua salvação, precisam do Teu amor, precisam do Evangelho de Jesus. Ó Deus, que, ó Pai, a Tua bênção possa trazer, Senhor, sobre as famílias que perderam pessoas, o Teu bálsamo, o Teu consolo, Teu conforto. E eu te peço por tudo, todos eles agora,
e te agradecemos na fé e convicção de que nossa oração é agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você participar. Eu quero aqui dizer que a próxima lição falaremos sobre o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Será a lição de número 9. Que Deus te abençoe.